Olá para você que está nos acompanhando. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e hoje a gente vai falar sobre um ano dos ataques aos poderes da República em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Para nos ajudar a entender mais sobre esse contexto todo, eu converso com o cientista político Paulo Rakowski. Seja muito bem-vindo ao Entrevista DPE. Obrigado, agradeço pela lembrança do meu nome aí para poder contribuir aí para hoje contar um fenômeno histórico, né? Um fenômeno histórico, político, social e nessas questões de antropologia política e filosofia política, que é um acontecimento já pretérito, mas que está presente ainda, né? Hoje, fazendo um ano, é uma realidade que está aí ainda visível aos olhos e à lembrança da população, porque não havia uma suspeição imediata de que um movimento de pessoas, dito movimento pacífico, pudesse se tornar uma turba que comprometesse a estrutura de poder e as relações de poder no Brasil, né? Então, foi um primeiro grande movimento que pôde impactar a situação jurídica, política elementar da fundação da República, né? Então, desde 1889, foi talvez o terceiro momento. A gente tem dois momentos antes, né? Que é o momento da ditadura de Vargas, de 37 a 45, que também foi uma ruptura democrática, um autogolpe, e depois o período de 64 a 85, que uns chamam golpe de Estado, ditadura militar, ou revolução, né? Enfim, mas são poderes antagônicos ao processo natural dos processos eleitorais, das trocas de poderes, né? Tanto de 37 a 45, quanto de 64 a 85. Então, em 2023, que foi o ano passado, aconteceu algo similar, uma tentativa de usar a infraestrutura de poder, tal como num jogo de xadrez, né, no tabuleiro da geopolítica, da geoestratégica, ou da estratégia política, enfim, usar uma série de elementos jurídicos para deliberar uma ação de autogolpe, né? Então, assim, era uma transição de que uma governança estava saindo e ela deixaria elementos substanciais do seu governo anterior infiltrados que pudesse produzir um golpe, acredita-se, né, que usando o AGLO, né, uma relação jurídica que pudesse controlar o poder a partir das relações militares e não mais civis. Ou o estado de sítio, que se aventou a discutir posterior, em um ano dá para amadurecer essa questão, que se porventura as turbas e os tipos de instigação, destruição de infraestrutura do Estado republicano pudesse acontecer nas outras 26 capitais, né? Então, se ocorresse isso, criaria-se uma situação de estado de sítio, que é um estado gravíssimo, que é previsto constitucionalmente, mas também só em estado de guerra, né? Então, seria aí uma pré-guerra civil, né? Inclusive, isso aí a gente sabe, tem vídeos, tem documentários e tem entrevistas, né? Que a governo anterior falava, né, e seus membros, né, que o Brasil devia ter tido uma guerra civil, que tinha que ter matado no mínimo 30 mil pessoas para mudar as coisas. Havia sempre uma inflamação de pouca valoração à vida e do estímulo à morte, né? Também uma teoria da necropolítica, que não é uma teoria nova, mas que se aplica àquela história, como controlar o Estado e como controlar pessoas, sempre matando, né, eliminando, instigando ao fim físico das pessoas, não só o fim simbólico e nem só o fim eleitoral, né, que às vezes as ideias caducam eleitoralmente, né? Você tem propostas que parecem ser revolucionárias, você é eleito, não dá certo, e depois troca, vem outro governo, faz melhor, às vezes até faz pior, né? Mas são ideias que vão se mesclando. Mas quando tu quer a ruptura com a instigação do término físico dos seus opositores, né, aí você entra naquilo que é a tradição clássica da ciência política e da sociologia política, que é a tirania, né? Aí para uma ditadura de autogolpe, ou mesmo uma ditadura civil, militar, empresarial, como a gente já teve de 64 a 85. Então as pessoas, elas acabam sendo vítimas desse mesmo, né? Porque depois tu perde o controle, né? Porque esses processos ao longo da história da humanidade mostram que aquilo que é um processo supostamente de ruptura para uma mudança, depois ele começa a engolir como um golem, né? Ou como um leviatã, ele começa a engolir seus próprios membros que fizeram o processo de ruptura, de golpe, ou mesmo de revolução, né? As revoluções, a maioria delas, chega um momento que elas começam algo efusivo, até mesmo controlado pela população, pelo povo, e depois por algumas tiranias, alguns ditadores, né? Então, uns tiranos acabam eliminando os próprios membros do processo revolucionário.
Então, como se não detectou como um processo revolucionário, mas sim uma ruptura de golpe, porque era o que a literatura clássica descreve, né? Não é um receituário médico, mas ali é como se você soubesse ao longo da história da humanidade que essas ações elas são denominadas como golpe, né? Não tem outro nome para se colocar, para se estabelecer como tal, né? Então, é a ruptura institucional dos poderes da República, não é o poder do governo que tinha tomado posse há alguns dias, não, é ruptura dos governos institucionais da República Federativa do Brasil, quer dizer, as repúblicas dessa infraestrutura que está, mal ou bem, é o que conduz o país. Hoje, mais de 200 milhões de almas viventes nesse país que dependem dessa infraestrutura, que mal funcionando mal ou bem, enfim, ela salvaguarda a nossa sentimento de pátria, povo, autonomia, soberania, sociedade, né, todas as relações que a gente tem, território, fronteira, língua, cultura, né? Então é um conjunto de coisas. Uma civilização, ela não é só si por decreto, né? Mas quando ela se fortalece com as suas diversidades, sociocultural, étnico-racial, comportamental, enfim, todas as diversidades para se fazer uma relação de reconhecimento e aceitação de que um povo pode viver pacificamente com as suas diferenças, né? Inclusive com diferenças econômicas, que o Brasil é um dos países economicamente mais desiguais do mundo, então não é fácil você não ter nenhum tipo de patrimônio no país, né? Não ter condição material, mas que mesmo assim é um país que dá uma sensação de liberdade. Assim, tu conversa com todas as classes sociais, eu tenho essa experiência, as pessoas dizem, não, a gente tem uma sensação de liberdade, mesmo a gente não tem um poder econômico, a gente tem uma sensação de ir e vir, a gente consegue fazer coisas que em outros países não pode, né? Até tem a brincadeira, né? No Brasil tu pode ir à praia, as mulheres com roupas muito miúdas, os homens com uma sunga muito pequena, não vai ter nenhuma ilegitimidade em relação a esse demonstrar do corpo, né, no Brasil. E a discussão que a sociologia tem, a antropologia, é que a praia é o espaço mais democrático brasileiro, né? Tá todo o povo na praia ali, né? Então tá toda a população ali. Quando pacificamente o encontro do povo na praia, tá todos os corpos, né, das formas como são, e aproveitando aquilo que é o mais saudável, que é o conviver, né? Conviver com as condições mínimas ou necessárias ali, que vai ter gente muito rica e muito pobre, né? Então vai ter uma condição. Então sempre tem essa figura da ideia da praia como espaço mais democrático no Brasil, para depois pensar as outras situações políticas, né? Que algumas têm que sofrer arranjos ou foram feitos arranjos. Por exemplo, participação dos negros na sociedade civil, nas garantias institucionais, constitucionais de cargos públicos, por exemplo, né? Tem o debate da ação afirmativa, cotas e tal, porque depois de mais de 350 anos de povos escravizados na condição de conduzidos carcerados ao Brasil, então isso aí gerou um trauma muito grande. Então até hoje a gente não conseguiu resolver muito bem essa questão, né? Tem gente que é ferrenhamente contra essas questões de ações afirmativas. E a questão étnico-racial também, que envolve indígenas, né? Sim. As pessoas atacam muito os indígenas como se fosse parte de uma sociedade não existente, de uma sociedade invisível, que não fosse parte da civilização brasileira. E é o grande molde da civilização brasileira, toda a base da nossa cultura, ou grande parte dela, inclusive os hábitos culinários, gastronômicos, né? E os nossos afetos estão debruçados na questão indígena e africana. Então, essa sociedade que é desigual, que ela é múltipla, que deva se levar para o universo da política, onde você possa dialogar, né, e os caríssimos senhores do universo da política e a população que às vezes entende o processo político como se fosse um fla-flu, né, ou um Grenal, algo nesse sentido, que o sujeito vai lá e tem que estar do lado A ou lado B, e não é bem assim, né? O processo político ele é muito maior que isso, né? E o debate é sempre na esfera do campo das ideias, né? No campo teórico, que pode ser colocado em prática. Mas se você propor eliminar o seu adversário, você está sempre flertando com tiranias ou ditaduras, seja do modelo ideológico que for ou matiz ideológico que for. Então, o 8 de janeiro foi esse acúmulo de tensões, né? Como se fosse intoxicando um corpo, e em algum momento ele ia sofrer um colapso. E só não se sabia quando, né? Mas já se previa isso, porque se de 37 a 45 os jornais impressos instigavam algo nesse sentido, e o rádio, que estava começando a época, né, começa na década de 20, mas estava ali bastante forte na década de 30 para 40,
Depois de 64 a 85, ali em 64 era já a televisão, que não era colorida, mas era preto e branco, e o rádio. Então ele foi muito importante nessa intoxicação dos corpos, ou intoxicação das mentes, dos pensamentos, da ideia da Guerra Fria na década de 60 ou na década de 30, que não era Guerra Fria, mas que era ainda uma ideia de que modelos revolucionários de outras partes do mundo, como o modelo russo-soviético, pudesse chegar ao Brasil e destituir o modelo que a gente tinha de um país cristão, toda essa ideia que, até ironicamente, que é uma retomada que teve aí há 2 anos atrás, um debate muito parecido que teve em 1937, 35, que teve depois em 60, um debate muito parecido, que é evocar o ódio, a raiva, né, e a estupidez e a ignorância com matiz religioso, né? Então você instiga as pessoas que elas são no caso, escolhidos, e que eles estão dialogando da melhor performance, no sentido de dizer que o risco maior seria uma ideia que negasse a ideia de Deus, de religião, de sistemas de igrejas, né, que são vários modelos de igreja, mas que aí esse é um modelo russo-soviético, né, que comumente o pessoal usa o termo comunista, porque é um termo que pega, né, então se você é contra o comunismo, o risco do comunismo, então esse corpo foi sendo inflamado, assim como em 37 aconteceu da mesma forma, começou lá em 35 a chamada intentona comunista, né, uma tentativa de tomada de poder, que até hoje esse debate se foi algo... teve o plano Cohen ali na década de 30, que talvez seja plantado uma conspiração, que tem um debate numérico, por exemplo, ideológico e teórico, que não havia tantos comunistas para tomar o poder no Brasil na década de 30, e que não tinha também comunistas suficiente para tomar o poder em 64, né? Mas como é um fantasma, né, que se vende bem, e se ironicamente se vendeu bem no século XXI, em 2000, e começa no Brasil ali por 2010, depois 2013, né? E depois 2016, e aí depois vai na eleição acirrada de 16, depois de 18, e aí a eleição de 22. Então são processos que estão muito intoxicados, e com essa ideia do perigo do comunismo, como se fosse um fantasma que sempre estivesse rondando e tal, né? E aí os exemplos que eles comem é a situação de má administração de Estado, que é a questão da Venezuela, porque usa conceitos, né? Socialismo, sociedade igualitária e tal. Então, olha, o Brasil não pode virar uma Venezuela. Então, o Brasil não vai virar uma Cuba, né? Então, a Cuba, ela tem uma série de erros, mas é uma civilização que vive há 60 anos, né? Fez 65 anos o processo da Revolução Cubana, entrou em decadência em algum momento também, e decadência material por conta do bloqueio econômico, que ninguém fala isso, né? Sim, que o mesmo que ocorre também com a Venezuela. O mesmo que ocorre também com a Venezuela. Isso aí a gente está falando não do ponto de vista ideológico, está falando do ponto de vista dos fatos, da geopolítica. Sim. E da geoestratégia, da relação do mundo dos mercados, né? Que tanto distensionou com a Venezuela há poucos dias, porque a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra no Oriente Médio, o petróleo começou a ficar sob risco de não ter petróleo para o Canadá, para os Estados Unidos, para os países da Europa. Distensionou com a Venezuela, porque aí libera o petróleo, pode transpor petróleo com mais facilidade. Aí, tipo, na Venezuela não é mais uma ditadura, porque está negociando petróleo. Então, com essa ideia se vendeu rápido, né? E se vendeu rápido muito em boa parte do Brasil, e curiosamente se vendeu muito mais rápido esse modelo de ideia, né, do anticomunismo, do antissocialismo, ou do risco do mundo igualitarista, alguma coisa assim, muito forte em Boa Vista e Roraima, porque a gente é vizinho da Venezuela, né, geograficamente, e a gente nunca vai deixar de ser limítrofe, né, aqui com a Venezuela, né? Então, tudo que acontece na Venezuela, a gente vai ter, em algum momento, tocado ao nosso convívio, né? Tanto que agora a questão do Esequibo em relação à Guiana é algo que também tensiona um pouco as nossas emoções, tanto periféricas quanto centrais, ou até o nosso imaginário, né? As pessoas achavam que uma hora para outra podia dar uma guerra, que a estrutura de poder do governo Maduro entraria aqui pelo Estado, enfim. Então todos esses processos, tanto na era do rádio, depois na era da TV, culminou que lá em 2013, com as jornadas de junho e tal, que já tinha ocorrido movimentos no mundo todo. Teve a Revolução das Cores, a Revolução das Flores, a Revolução, a Primavera Árabe. Então, teve levante no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Então teve vários lugares do mundo que houve aí uma série de movimentos.
Alguns teóricos e profundos pesquisadores dizem que sempre há uma ação de manipulação externa de outros países que vendem essas ideias para algum determinado segmento de alguma sociedade que eles têm interesse de controle ou de parcialmente influenciar. Então foi assim nos países do Oriente Médio. Os caras destruíram toda a infraestrutura do Iraque, da Síria, da Turquia, do Líbano, toda aquela região ali, né, do Iêmen. Então foi uma situação bem complexa que culminou lá com uma extrema violência, com por alto mais de 2 milhões de mortos ali, na tentativa de levar um modelo administrativo, jurídico e político externo, pensado pelos países centrais, né, que chama os países do eixo norte, né, que seria essa relação Estados Unidos-OTAN e que venderia, né, porque o mundo, a partir da guerra da Rússia, claro, foi a guerra da Rússia, tem aí 2 anos e pouco. Então, mas o mundo deixou de ser unipolar, hoje virou multipolar de novo. Então, houve um tensionamento, então qualquer coisa que aconteça, tem sempre alguém fazendo o jogo de interesses, né, interno, externo, contra os países, periféricos ou centrais. Como o Brasil está no sul global, né, que são mais de 120 países no sul global, então aí tem aquela ideia do norte global, que são os países ricos e que tem uma hegemonia militar, nuclear, né, e que tem uma hegemonia de poder ainda do modelo colonial, do colonialismo, né, do escravagismo, e da relação neocolonialista, imperialista e neoimperialista, que é um fenômeno moderno, que envolve as relações liberais e neoliberais. Com esse processo, então, a gente teve uma série de elementos de levar modelos políticos para os países, do que o modelo sempre fosse chamado eurocêntrico, ou da Europa Central, como modelo da chamada democracia representativa burguesa, que teria que ser esse modelo como um modelo efetivo. Então, qualquer movimentação de administrações nacionais com inspiração sistema de bem-estar social, social-democrata, trabalhista, é sempre colocado no aspecto de modelo russo-soviético, ou sempre o socialista ou comunista, né? Porque é um debate que se tem, né, alguns especialistas têm debatido, que os Estados Unidos não conseguiu sair os pensadores americanos da geopolítica, da política, da estratégia e do mundo militar não conseguiram sair da Guerra Fria, né? Os pensadores americanos, para a condução do Estado Nacional dos Estados Unidos ou para a própria OTAN, da Europa Ocidental, não conseguiram sair da Guerra Fria. Por quê? Por que não saíram da Guerra Fria? Porque então a Rússia Soviética, a União Soviética não existe mais, mas a Rússia continuou muito forte e ela é vizinha da Europa Ocidental. E os Estados Unidos é uma ilha fora da Europa, quer dizer, é uma salvaguarda fora da Europa. Para o que der e vier, ele está longe da Europa e ele pode ter tempo de uma reação, uma ação militar, enfim. Então eles pensam que ainda estão numa Guerra Fria, né? E que a América Latina é uma espécie de salvaguarda de infraestrutura e poder da OTAN, né? Uma espécie de retaguarda da OTAN para questões estratégicas, minerais, populações, questões militares e tal. Então sempre o que acontece na América, ainda da teoria do Big Stick, a teoria da América para os americanos, né, da chamada doutrina Monroe, né? Então esse modelo é um modelo que está vigente ainda, e que ainda é um fruto da Guerra Fria. Então qualquer movimentação política no Brasil que tenha alguma inspiração social, que queira, por exemplo, aumentar o salário mínimo da população, que queira melhorar a qualidade de vida da população negra, indígena, periférica, pobre, mulheres, e lutar contra uma dignidade material, né, manutenção, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, ou de garantias constitucionais para a educação gratuita, de qualidade, que possa envolver as pessoas, incluir mais pessoas, né, para reduzir a criminalidade, a mortalidade pela violência, e dar ações através da educação, do ensino médio, médio técnico, tecnológico, superior, as pós-graduações, né? Então esse modelo é sempre visto como um risco do comunismo, e ainda é algo que vive. Por isso que alguns teóricos, inclusive com dissidência dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa Ocidental, dizendo que esses modelos acabam trazendo danos ao mundo, né? Porque vender que está na Guerra Fria, então tem dissidência. Talvez o dissidente mais famoso nos Estados Unidos é o Noam Chomsky, né? Um teórico da filosofia, da ciência política, que vai dizer que os Estados Unidos conspira sempre para trazer prejuízo para si mesmo, né? Leva um problema para os outros países e depois traz para essas situações. E se vendeu muito, né? E se surpreendeu muito que a cúpula do governo anterior tenha ido aos Estados Unidos dias antes, não transpondo o poder ali de uma forma
clássica, né, a passagem da faixa, aquela coisa. Ali gerou uma suspeição, mas a gente estava muito contaminado. Então a gente estava contaminado a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, Marinha Aeronáutica, as polícias militares. Então aquele serviço reservado de investigação, de trabalho de campo, né, de examinar os detalhes, de fazer o processo de informação e contra-informação, né, que é o sistema que os Estados nacionais têm, né, todos os países têm, rico ou pobre, né, em qualquer parte do mundo, ele tem um sistema de olhar de fora o seu país, o que está acontecendo, né? É como tu acordasse num dia, ou todos os dias, quem está na relação de poder, e tu olha o mapa do teu país, o que está acontecendo, né? Não em momento pretérito, mas sempre no momento presente. O que está acontecendo nos 5.570 municípios do Brasil, né? Então o governante tem que pensar assim. Então quem cuida do sistema de segurança e defesa tem que olhar o país num todo, fronteiras, o que está acontecendo, né? E da mesma forma os governadores têm que olhar o seu estado, ele tem que acordar tipo 5h30, 6 da manhã e saber o que está acontecendo no meu estado, o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo na minha cidade. Administro uma cidade como São Paulo, o que está acontecendo em São Paulo. Então ele tem que ter ali na mesa dele, na hora que está tomando o café da manhã, já tem que estar sabendo o que está acontecendo. Se você não tem esse controle, as coisas fogem ao controle natural dos fatos ou das relações lógicas do convívio da harmonia social. Então essa anomia, ou talvez essa anomalia que tem ocorrido dia 8 de janeiro, ele foi construído com essas revoluções das cores, revoluções coloridas, Primavera Árabe, a ideia de levar populações às ruas para enfrentar os estados. E alguns estados até com condição de boa postura, né? De boa postura jurídica, política e administrativa. Exemplo, os Estados Unidos tinha tido um ataque ao Capitólio, né? Sim. Tido ataque ao Capitólio. Então, assim, se a nação mais rica do mundo, militarmente mais poderosa, ao longo de sua história, desde a independência, desde a Guerra de Secessão, foi o momento, talvez, o momento mais grave, né, da relação de poder. E lá houve vários óbitos, né, nessa ocupação das relações de poder. E a ideia era tomar o poder de vários órgãos nos Estados Unidos também, só que não deu tempo. O caráter simbólico, o ataque ao Capitólio, e foi instigado por essa teoria da antipolítica, né, e da teoria de uma nova política, de que os políticos que fazem a política não são políticos, né? Então parece uma relação assim um pouco tosca para a teoria política, mas que muito prática para uma teoria não clássica, não universitária, não acadêmica, né? A população entende. O que a população entende? Não, ele é bom porque ele não é político, né? Então ele faz política, mas ele não é político, ou ele não é um político profissional. E na verdade é uma ilusão, né? Tu vende uma ideia, né? Como se um profissional de qualquer profissão, não sendo profissional, executasse a profissão. Vamos pegar, eventualmente tem uma situação de odontólogo, né, que não é odontólogo, ou médico que não é médico, né, não tem o registro e não tem nem formação e está exercendo. Então, assim, se você não é político e exerce a política, então alguma coisa está errada, né? Então, ou você está enganando, ou você está usando de uma malandragem ali que vai trazer problemas futuros, né? Assim como um odontólogo, um médico, né, pode trazer um problema grave à sociedade, aos cidadãos e tal. Um sujeito que se diz não político, fazendo política, ele pode conduzir a essa relação de tirania, ou de oclocracia, de ataques aos modelos políticos. Porque, se a gente lembrar bem, já fazia uns 10 anos que se atacava pesadamente as esferas jurídicas e as esferas institucionais, tanto o legislativo quanto o executivo. Mas o inimigo público dessa teoria que se colocou em prática era que o judiciário teria uma ditadura jurídica no Brasil, que os vários elementos do judiciário, em especial o STF, que ele era uma ditadura de toga, né? Tinha toda essa construção simbólica e tal. E esse discurso ainda está presente, né? Tá presente. Hoje ele é um pouquinho mais sorrateiro, né? Mais cauteloso, né? E tanto é que esse discurso elegeu aí a bancada de deputados federais e de senadores. Eles foram eleitos pela força do voto, claro, que é o direito da população votar em quem quiser, né? Mas que votou com essa proposta de que um acirramento da disputa de poder com o legislativo em relação ao judiciário e deslegitimar a relação jurídica no país, como se a justiça brasileira não fosse uma justiça de fato
e fosse uma tirania de poucos, né? De alguns ministros, se não todos os ministros, Supremo e tal. E que os outros elementos, o STJ não fosse confiável, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, esses órgãos do jurídicos brasileiros, ou todos os órgãos, não fossem confiáveis, que eles estariam sempre conspirando para manter o poder, o que denominaram, né, que seriam os esquerdistas, né, como se essas pessoas tivessem tido uma formação de longo tempo em suas vidas de teorias, leituras, e que só pensasse o mundo de uma forma unânime ou monocular, né, com um caráter, a gente é só de um pensamento único, né, que se falava, que foi no período do stalinismo na Rússia Soviética, que chama o autoritarismo do stalinismo, né, um caráter, numa visão única. Então, como supostamente essas pessoas tivessem estudado. E o que se levantou, né, ao longo desses 10, 12 anos, é que a maioria dessas pessoas que são acusadas de selo esquerdista e tal, a maioria nem o é, né? A maioria de classe média alta, média, com comportamento burguês ou pequeno burguês. Isso aqui não estou falando aqui nenhum tipo de argumento ofensivo, é para dizer o comportamento social. O que é um comportamento burguês? Você tem um salário médio, você tem uma segurança econômica e você vai no shopping e consome tudo que ele oferta. Você troca carro uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Ou você tem várias estruturas na relação da teoria das classes, né, das classes sociais. Uma delas é a pequena burguesia, né, depois tem a burguesia do comércio, a burguesia agrária, né, depois tem os grandes latifundiários, os grandes industriários, né, que aí vai produzindo essa relação de poder e vai criando uma pirâmide social. Então, assim, supostamente esses sujeitos que estão na relação de poder no Brasil tinham sido construídos ao longo do tempo como esquerdistas e tal. E aí, claro, que houve uma teoria aí que a garantia de direitos constitucionais no Brasil era um direito esquerdista, né, ou comunista, ou socialista. Por exemplo, garantias aos negros, direitos aos negros, garantia de direitos às mulheres. É reparação histórica, na verdade. Né? E aí garantia de direito aos indígenas. Né? Aí começou como se todas as garantias de direitos, para a teoria que se dialoga, que as minorias, mas minorias não em numérico, né? A ideia da minoria no espaço de acesso, né? E que essas ampliações de garantias às chamadas minorias sempre seriam garantias esquerdistas, socialistas, comunistas, né? E que na verdade não são, é uma parte da Carta Constitucional, né, que determina uma reparação social, buscar uma maior harmonia social, tentar fazer a sutura do tecido social, que o nosso é muito, muito brocado, muito furado, né? A gente tem que estar sempre tentando coser o tecido social para trazer uma certa harmonia, pacificação da pátria, da sociedade, da nação e desse sonho do porvir no país, né? Então o Brasil ele é muito isso, só que com as acusações se intensificou essas falas, e essas falas pegaram muito com as novas tecnologias, com as redes sociais, com a internet, em especial aí Facebook, Instagram, na época hoje é o X, né? Que é o antigo Twitter, né? E Telegram, né? E deu uma velocidade com o surgimento do WhatsApp, né? Então as pessoas faziam grupos no WhatsApp, antes de uma regulamentação, você conseguia passar para milhares de pessoas instantaneamente as notícias, né? E se criou um conceito que já tinha ao longo da história, desde o período grego, período romano, que é a fake news, né? Que, claro, naquele período não com a velocidade que a gente tinha, mas mentir ou enganar o adversário era um fenômeno antigo, vamos pegar nas duas civilizações que nos formam culturalmente, no mundo grego e no mundo romano, e que não era incomum também nos reinos, né? E também nas repúblicas nascentes, lá nos 700, nos 800, no mundo todo, e que tem aquela relação de conspiração, né? Você coloca uma mentira, tem acesso ao poder, aquela disputa de poder, aquele jogo todo, só que dessa vez ela foi muito veloz. Hoje a gente chama fake news a questão da falsa notícia, né? Você cria um factoide, vende ou cria o factoide e denominamos isso como uma ação de fato político, né? Você cria uma ação, supondo, cai à noite, você joga ela, no dia seguinte, 6h30, 7 horas da manhã, está no noticiário, né? E está
pessoas morrem. Aquela série de eventos ali que contamina toda a sociedade. A população está dentro do universo desse espaço cibernético, cybercultura, dessa relação virtual, e aí ela fica dialogando, debatendo aquilo que não é uma verdade material, mas é construída como uma falsa verdade midiática, uma falsa verdade de conceitos, né, de ideias mesmo, e que ela é pensada. E aí se criou rapidamente uma série de órgãos, né, de divulgação de mídia. Foi um negócio assim que os órgãos de controle, pelo menos os órgãos assim, não é de policiamento, né, mas de regulamentação do Estado Nacional Brasileiro, não tiveram tempo de observar que essas estruturas de divulgação de verdades pessoais, né, que cada uma pessoa hoje em dia, não desfazendo das pessoas que alguns são profissionais, outros são antiprofissionais, outros são mero agitadores, né? Mero agitadores, que eu digo assim no sentido de que ele não tem um compromisso nenhum, né? Às vezes pode dar uma grande tragédia ele ocupa lá rádio, TV, jornal virtual, né? E divulga algo e causa grande dano, e ele não é punido pelo dano que ele produziu, né? Que às vezes gera tragédia, mortes, enfim. Só que isso ficou uma prática comum. Então, a maioria das pessoas, tu tem a formação em jornalismo, tu sabe qual é a dinâmica, todo mundo se colocou como um comunicador, sim, como um jornalista, como um reprodutor de notícias, como um assessor de comunicação. Todo mundo se deu o poder com as redes sociais, novas tecnologias, com a internet, principalmente com essas relações de velocidade das plataformas, né, que cada uma das pessoas pudesse reportar acontecimentos com suas verdades e suas teorias. Por que eu digo teorias e suas pseudo-verdades? Porque para se formar, por exemplo, em filosofia, 4, 5 anos, sociologia, ciência política, né, antropologia, assim, outras áreas também, né? Então, imagine você se alguém não formado fica opinando. E foi o que aconteceu. Né? Hoje a gente vai ter pessoas opinando sobre saúde e não são médicos. Sim. Pessoas opinando sobre direito e não são advogados. Aí tem uma série de opiniões que não requer a parte titular, né? Ou seja, de diplomação, de qualificação. Então ficou muito fácil construir essas relações, e isso contaminou o poço todo, né? E aí foi algo que gerou o dia 8 de janeiro no Brasil, não só do fenômeno brasileiro, porque o Brasil tem esse resquício de ser anticomunista, de ser bastante conservador, o conservador simbólico, né? O conservador simbólico era da Casa Grande Senzala, o sujeito tinha a família dele e tinha uma vida sexual muito ativa, e alguns estudiosos que tanto o homem quanto a mulher, mas que havia um caráter ali ficcional, de que era um casamento ali dos grandes fazendeiros nos 700, nos 600, nos 800, e que ali era a estrutura do poder agrário, né? Casa Grande Senzala, discutido por Gilberto Freire, e aí tem outras discussões nesse sentido também, e que ele ia na missa, né? E que depois da missa ele ia para o bordel, né? Então, a gente é herdeiro desse modelo, né? A gente cria possibilidades simbólicas, dizendo que a gente é conservador, que a gente quer algo que conduza a família, a teoria da família, né? As teorias que inspiraram muito o nazifascismo na Alemanha, na Itália, na própria França ocupada, na Espanha de Francisco Franco, em Portugal de Salazar, né? Que é a teoria de que a família, Deus e propriedade privada, né? Então sempre se usou muito esses lemas, né? Muito intenso, porque é fácil, é de fácil vender, né? Sim. Quem não quer ter uma família? Até quem não tem família quer ter uma, né? E quem não quer ter uma propriedade para chamar de sua? Para quem não quer ter uma ideia de pátria? Quem não quer ter uma ideia de Deus, né? Então, se alguém se coloca contra, ele é um sujeito alienígena a um processo natural da humanidade, né? Tanto que eu faço... O comunista, né? Isso, é como se ele não quer Estado, não quer sociedade, não quer pátria, não quer Deus, ele é um comunista ou um anarquista, com caráter conceitual mesmo, né? A gente não quer autoridades, então uma sociedade sem autoridades, então seria uma sociedade... O que cabe a gente destacar aqui para quem está ouvindo que não é isso, né, professor? Não é comunista não, claro. Vamos explicar, vamos deixar bem claro aqui. Não, claro que não, né? Só que se foi uma ideia que se vendeu ao longo do tempo,
e que se vende com facilidade. Quando tu coloca esses lemas, inclusive a teoria de Deus acima de tudo, né? E a ideia de pátria, é um lema da Alemanha nazista, de 33 a 45. Né? Isso aí tem fartos documentos, tu vê documentários, tem no YouTube, né? Alguns com alguma restrição, né? Pela questão de divulgação de ideias, mas tu vai lá. A ideia de Deus acima de tudo, pátria acima, a pátria com todos, ou a pátria, né? Somos todos nós, a ideia do Estado forte, a unicidade do Estado, o poder do Estado, né? Então esses lemas foram os lemas de propaganda de uma época que estava começando o rádio, né? Que era a questão do jornal, depois o cinema, né? Como foi muito forte com essas divulgações. Então assim, a gente vê que parece que ideias antigas se foram recriadas, como boa parte da população não tinha acesso a esses fenômenos históricos, não se debruçava a estudar, a ler, ou ver, ou ouvir, esses conceitos pegaram muito de cheio, né? A ideia da pátria, né? A ideia do patriota, né? O sujeito lá que usa... Porque sempre uns movimentos, a gente sempre deve desconfiar, um movimento que pega algo que está pronto, né? Então você pega as cores nacionais, algo que está pronto, já está introjetado no arquétipo da população, do povo, né? Aí tu pega a camiseta da seleção, aí tu pega o hino nacional, são elementos muito fortes, tu vai pegar esses elementos, independente da matiz ideológica, política, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, sempre vai envolver pessoas, pelo caráter sentimental. É que nem que supostamente tu fosse, não tá dando muita bola para uma Copa do Mundo, mas aí toca o hino nacional, tu vai parar nem que seja para ouvir a abertura dos primeiros chutes iniciais ali, né? Tu não vai olhar todo o jogo, mas tu vai se envolver emocionalmente. Então essa é a ideia. Então tu pega algo pronto e vende para a população como aquilo é a salvaguarda do país de todos, né? A ideia de que é ali que envolve todo o sentimento de família, sociedade e tal. Então, assim, durante muito tempo, essas pessoas que falaram muito em família, tem até uns estudos aí que têm mostrado que o sujeito, ele fala muito em família, mas a ideia de família dele não é uma única família monogâmica, é uma ideia de muitos sujeitos têm vários casamentos, né? O exemplo clássico é Boa Vista, Roraima, né? A maioria das pessoas tem mais de um casamento, são fenômenos. Assim, é uma teoria da antropologia clássica e que é estudo, é o meu, o teu e os nossos filhos. Então o sujeito casa uma vez, a mulher casa duas, o cara casa três, aí lá tem um quarto pequeno casamento com o filho de todos, né, sob o mesmo teto. Isso não é algo feio, pelo contrário, eu acho que tem que salvaguardar todos os filhos, né? Mas então a ideia de que é uma única família, né? Tanto que há uma ironia, né? Tem os sujeitos que quando evocam muita família, tem a brincadeira que ele gosta de tanta família que ele tem várias, né? Um em cada bairro, né? Que não é um fenômeno novo, né? Minha avó falava isso, minha mãe fala isso, né? Que lá na década de 30, 40, 50, né? O sujeito tinha, às vezes, ficava noivo em 2, 3 cidades, né? Porque era uma outra relação de sexualidade. Você, para ter uma intimidade com alguém, você tinha que ter um noivado no mínimo, né? Então, hoje a economia do sexo, a sexualidade, ela está muito mais diversa. Então, você não precisa necessariamente casar com alguém, né, para ter vida ativa, reprodutiva ou sexual, né? Mas a ideia do conservadorismo, né, o sujeito que se diz conservador, ou o sujeito que é liberal na economia e conservador nos costumes, né, que é o que foi muito forte debatido e que culmina porque as pessoas que estavam lá, havia investimento ali de vários setores da sociedade, de baixo poder econômico, de médio poder econômico, de alto poder econômico, e de vários cargos da República, né? Tinha membros nos acampamentos em várias partes do país que eram pessoas da infraestrutura do poder político brasileiro, do executivo, legislativo e judiciário, que eram apoiadores, e que a ideia é que se centralizasse em Brasília, você conseguiria destituir o poder que estava nos primeiros dias ali, né, naquele governo, e conseguiria mudar a realidade brasileira, retroagindo ao governo anterior, né? Aí quem é que se envolve pesadamente num socorro de poucas horas, talvez em 24 horas, né, das primeiras horas ali, porque eu lembro que a maioria das pessoas, ao ver na televisão, o pessoal não entendeu muito a dinâmica. Parecia porque Brasília sempre tem ato político, né, de todas as formas. As pessoas não, é mais um ato político, né, e tal. E aí, quando começa a
a estrutura de romper barreiras e quebrar os espaços simbólicos, né? Aí a população ouvindo pelo rádio, vendo pela TV e pela internet, viram que não era algo muito normal e que não era nada salutar, né? Porque você não estava atacando pessoas. Os lemas eram contra pessoas, né? Mas atacou-se instituições de Estado, né? Instituições republicanas, democráticas, que era o judiciário, o executivo e o legislativo. Não se poupou nenhum, né? Atacou-se com gosto. Então aí a população, tanto que naquele período e passado um ano, 70% da população tem uma posição contrária àquele tipo de ato, porque ao que era um ato para ser uma disputa política de pessoas ou ideológica, acabou que você atacou aquilo que é o guarda-chuva que salvaguarda todos nós, né? Que é a ideia de pátria, sociedade, nação, país, território, autonomia, soberania e os poderes constituídos da República. Executivo, legislativo, judiciário, com todos os problemas que eles possam ter, né? Que é feito por seres humanos, nós somos parte disso tudo, enfim. E de uma hora para outra eles foram atacados para destituir. Aí você destituir aqui, ele vai colocar o quê, né? Se nós somos uma república, somos um Estado democrático. Se deixa de ser um Estado democrático e é uma república, tem que ter os poderes. Como é que é essa relação se você ataca os poderes e quer destituí-los, né? O que vai ser? Vai ser um modelo de autogestão, né? Vai ser que tipo de modelo? Vai ser um modelo autocrático, né? Você vai colocar um rei, você vai colocar a ideia de um tirano, de um ditador, né? O que se pretendia, né? Aí quando agora as pessoas foram ouvidas, né? A questão policial, investigativa, a maioria também não sabia muito, né? Ela estava ali. O que estava fazendo? Ela disse que ela era patriota, que ela queria mudar o país, que era o perigo comunista, que era o perigo do país virar uma Venezuela, que é uma crise efetiva aqui na Venezuela. Então, enquanto tiver a Venezuela aqui com essa crise, sempre vai ter, cuidado para não virar uma Venezuela, né? Sempre tem essa ideia aí. E daí, talvez, se porventura der algum problema administrativo na Argentina, vai ter uma fala, as próximas eleições, cuidado para não virar uma Argentina, ou algo nesse sentido, né? É sempre usar a decadência de alguma situação, né? De um país ou outro. E no meio do caminho também a gente teve toda a relação da disputa simbólica, que já não era mais russa, soviética, nem russa, mas era chinesa, porque teve a questão do Covid-19, que começa lá em Wuhan, na China. Aí começou uma teoria de uma conspiração de que os chineses queriam tomar o poder, o perigo vermelho, o perigo comunista chinês, e através de uma guerra biológica e tal, começou toda uma teoria que não se conseguiu comprovar muito claro que de fato o vírus existiu, houve uma contaminação, só o Brasil perdeu 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas, mas que não era uma vontade política para destituir o poder no mundo, né? Pelo menos não se comprovou até agora. Talvez após a nossa entrevista se comprove alguma coisa, mas até aqui não se comprova. São fenômenos biológicos que de tempo em tempo acometem a humanidade, né? Só que antes a humanidade não tinha uma operacionalidade científica, médica, para saber do que as pessoas morriam, né? Morriam aldeias inteiras, civilizações se contaminaram, se perdeu boa parte. A gente teve a questão da peste bubônica na Europa, teve as grandes pestes na decadência dos impérios europeus, né? Nos 600, 700, enfim. E tudo isso aí, e até no Extremo Oriente, né? E talvez notícias que nunca chegou para a gente, talvez grandes doenças, densidades de doenças na Ásia, né? Alto índice populacional na Ásia, no próprio continente africano, que nunca, e talvez antes de 1500 nas Américas, a gente não tem um documento, não tem um acontecimento, não tem nenhum registro também que a gente possa dizer que ocorreu. Mas, no entanto, o Covid-19, a partir de 2019, 2020, ali se colocou como era mais uma conspiração advinda de um país determinado, né, que se passou a usar o conceito perigo chinês, né? Então, tudo que não era bom, ou era venezuelano ou era chinês, né? Então, se criou uma ideia que a gente salvaria o Brasil de verde e amarelo, e com a bandeira, enrolado numa bandeira, a gente salvaria o país, né? Do perigo desses sujeitos dos poderes constituídos. Em especial o STF, que é apontado como uma suposta ditadura de togas, que sempre conspiravam contra o povo e tal. Então aí o verbo correu solto, né? A verborragia, né? Essa questão de uma politicagem, de uma politicália, de um enxovalhamento dos conceitos da política, né? Que é uma arte mais nobre da humanidade, que foi criada pela humanidade, a política. Talvez seja depois das teorias éticas, a política, talvez, pensando aqui
lá ao começo, né, com Aristóteles, das teorias éticas, a política é um grande elemento criado pela humanidade em prol da humanidade, que ela foi sendo burilada, mudada, e que você pensa politicamente todo dia e age politicamente todo dia, salvaguardado por princípios da eticidade, da ética, né, da conduta, ainda pensando nos modelos aristotélicos, que ao longo do tempo foi se melhorando, foi se ampliando, foi se tornando mais palatável para as sociedades, né. Tem o debate que no mundo grego havia violência, né, guerras entre polis, cidades-estados, e havia escravos, né. Como é que era uma democracia assim? Era um começo de um processo de democracia, né, que foi amadurecendo, foi se ampliando, e as democracias modernas, do qual a gente é partícipe, a partir dos 700, 800, do modelo tanto europeu quanto estadunidense, enfim, e a gente conseguiu construir no Brasil a duras penas, né. Não pense que é fácil. Você tem liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade constitucional, institucional, você ter direitos, né, procurar, por exemplo, a defensoria pública, né. Então, isso aí são conquistas, né, de uma civilização que, com todas as relações de dificuldade, que é o massacre dos indígenas, depois a escravização dos negros, né, e até o uso da mão de obra muito pressionada, da chamada mão de obra de trabalho livre no Brasil, muito precária, né, que vai ter algum direito a partir da década de 40, ali 42 para frente. Antes você era parte de um processo de trabalho, você era parte de uma fazenda, de uma empresa, você trabalhava 16, 18 horas por dia, né? Então tudo isso são conquistas de uma civilização, chamada civilização brasileira, né? Então, de uma hora para outra, tu querer desconstituir tudo isso, o que você vai colocar no lugar, né? Então, por isso que hoje, né, se pensando nessa data, digamos, pensando no sentido de rememorar, né? Porque está tão recente, e que ainda a gente não tem todos os elementos ainda, porque não se tem todos os financiadores, não se sabe bem se foi uma política externa que adentrou o país através de jogo de interesses globais, né, ou se foi um movimento no tabuleiro da geopolítica internacional, de que tem as esferas de influência, né, Europa, Estados Unidos, OTAN, dentro de alguns lugares do mundo, como foi o caso da Primavera Árabe, da Revolução das Cores, da Revolução das Flores, dos levantes de Taiwan, de alguns levantes do continente africano e tal, né, na suposta busca democrática, né, e que culminou em guerras civis e destruições aí com milhões de mortos, né, que ainda até hoje está ocorrendo essas guerras aí com menos divulgação, mas está ocorrendo, né? Mas o que fica de aprendizado do povo brasileiro, para os poderes constituídos, e principalmente para a classe política que tem aí, representa, digamos assim, mais o povo, né, democraticamente, porque é eleita, está lá no poder. Para a classe política, ela tinha sofrido um saculejo, né? Ou tinha sido sacudido esse palco, né, ou esse púlpito, que foi em 2013, né, as revoltas de junho de 2013 ali, começou o debate da antipolítica, dizendo que os políticos tradicionais eram péssimos. Então quem seria bom seria o sujeito que entraria na política não sendo político. Isso abriu caminho para entrar os malfeitores, o sujeito que não tinha responsabilidade jurídica e política e entrava como não político. Então o cara não era político, e aí nunca tinha sido, mas sempre fez política, mas nunca tinha sido supostamente filiado a algum partido, tenha feito com militância. Então isso já deveria ter construído um alerta aos políticos brasileiros, ou aquele que entraram, que tinha um desejo de entrar, e que essa ideia de negação na política traria uma tragédia eminente, mais cedo ou mais tarde, e que poderia levar ao que se pretendia, né, o que se tem falas aí, depoimentos e tal, que se queria levar-se uma guerra civil, né, de uma ruptura, e para depois estabelecer um modelo de autocrático, né, uma tirania autocrática. Só que os nossos agentes públicos, os políticos, né, que estão nos cargos eletivos, eles têm alguns problemas. Um deles é o seguinte: eles estão no mandato pensando no outro. Então, ele talvez não tenha tempo, às vezes a questão das próprias assessorias, né? Você tem que ter assessoria, a clássica, né? Você tem que ter o jornalista, o sujeito do marketing, da publicidade, da propaganda, né? Você tem que ter relações públicas, mas você tem que ter um assistente social, um psicólogo de massas, um antropólogo, um sociólogo, um cientista político, né? Um politólogo. Você tem que ter alguém que
um economista, né, um advogado, um sujeito que tem domínio jurídico, para ser assessor desses núcleos de poder e para esses políticos, né? Porque senão ele fica muito alheio, porque ele está sempre fazendo uma ação política pensando no mandato seguinte, né? Que no mandato que ainda vai ocorrer, as próximas eleições, aquela coisa toda. Ele não consegue ver no tecido social o que está acontecendo de fato. Então a sociedade fica muito distante dele, ele fica muito alheio à vontade da população, aquela vontade do povo, né? O povo fica distante da perspectiva, e ele não tem tempo às vezes nem de saber reagir, independente do seu matiz ideológico, ele não tem tempo de reagir a um movimento, por exemplo, que foi de 2013, né? As Jornadas de Junho, ali que depois de 2016, né? 13, 16, acho que foi 2 momentos ali, né? Até a retirada através da Dilma no chamado sistema de impeachment, né? Então ali os políticos tradicionais não estavam entendendo o que estava acontecendo, que era uma negação da política, e o político esse que era eleito mesmo, que supostamente era de primeiro mandato, ele era um profissional, então ele deveria ser retirado. Então quando tu desvaloriza, tu descredibiliza, e quando você descredibiliza, você cria uma areia movediça, né? Você entra ali e pode não sair. Então a ideia de descredibilizar é não ter um referencial, né? Você fica... Aí qualquer um que apresenta a solução, né? Que a gente tem o chamado a herança do sebastianismo, né? Dom Sebastião saiu para a guerra e não voltou e deixou Portugal sem rei, né? E até hoje os portugueses esperam Dom Sebastião para tornar o Portugal um grande país novamente, um grande império, aquela coisa toda. Então a gente herdou o sebastianismo simbólico, né, místico, e a gente sempre espera um salvador. Então a gente não espera um salvador por uma questão cristã religiosa, no sentido da herança da figura de Jesus Cristo. A gente espera um salvador na figura do Dom Sebastião, que foi o rei de Portugal que sumiu em guerra, né? Nunca acharam o corpo, nunca. E aí os portugueses ficaram, né, centenas de anos esperando esse Salvador voltar para tornar Portugal grande novamente, né? E essa ideia de tornar o país grande novamente aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil. O Brasil vai ficar uma potência, vai ficar, né? E aí vende, né? As pessoas têm sonhos, né? E também é a questão da inspiração, né? Que fica também como uma ideia de fenômeno. A gente está muito inspirado a alguns modelos externos, né? Então, a gente repetiu muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Essa sintonia que estava bem próxima dos acontecimentos, né, nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive alguns que tinham canais no YouTube, né? Transmitiam ao público brasileiro a partir dos Estados Unidos, né? Então, e ainda tem uns aí que estão muito ativos ainda, né? Colocando lá o modelo estadunidense como modelo ideal e tal. Aí era a ideia do trumpismo, né? Aí que faremos a América grande novamente, e só que não ocorreu isso, né? E aí culminou com o Capitólio, e aí rolaram cabeça nos Estados Unidos, né? E tanto que as próximas eleições eles já estão tomando uma série de cuidados, né? Com as várias agências de segurança interna e externa, para ver se não vai ter conspirações também que pudesse levar ao assassinato de candidatos à presidência da República ou de presidentes. Os Estados Unidos já tem uma situação lá de ter matado 3 presidentes, né? Então, o mais famoso é o Kennedy e o Lincoln, né? Então, eles estão muito, muito atentos a isso, por conta dessa ideia de que a população supostamente descontente possa resolver a democracia com suas próprias mãos. Só que não é administrar democraticamente seu país, assim, é tomar a democracia para si. Se tu tomar a democracia de assalto, na verdade tu vai constituir uma tirania, né? Porque a democracia tem freios e contrapesos, é uma balança, às vezes as ideias não são favoráveis, e às vezes tem muito debate para conseguir aprovar uma ideia ou para mostrar que aquela ideia está errada, né? E às vezes tu experiencia uma mudança e a mudança não dá certo, né? Traz prejuízo, e depois tu tem que recalcular a rota, refazer de novo, né? Então, os políticos hoje no Brasil, eles têm que estar muito atentos a isso. E os poderes também. Eu acho que os poderes no Brasil, eu digo acho que não há certeza, senão eu não falaria acho, que eu também não gosto muito dessa ideia do conceito, senão eu diria acredito, né? Mas que a gente nunca teve assim, pensar assim, uma ideia de divulgação positiva dos poderes no Brasil. A gente nunca digo, vamos pensar assim, a maioria da população não sabe o que o executivo faz, o que o judiciário faz e o que o legislativo faz. A gente tem a figura lá de Brasília, a ilha do poder, né? Aquela ideia de um sistema de cúpula, onde é que as decisões é tudo de cima para baixo, e supostamente onde é que fica a população. Então não tem uma divulgação que
as extensões do poder político brasileiro, executivo, legislativo e judiciário, estão num pequeno município de 5 mil habitantes até na São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, né? Então também está lá, assim como está nos pequenos municípios brasileiros, os 3 poderes, né? Então, e a divulgação positiva, que esses poderes foram constituídos ao longo da história da civilização ocidental, que são garantidores e mantenedores das garantias de vida, das garantias constitucionais, institucionais, das liberdades democráticas, até mesmo o direito de ir e vir, né, as liberdades todas, né, o direito ao contraditório e ampla defesa, né, os direitos jurídicos, os direitos variados que se tem, e que a população tenha que entender que esse é o processo, né? Tem uma frase clássica, né, que é lugar comum, que a pior democracia ainda é melhor que a melhor das ditaduras, né? Então sempre vai ser essa ideia, né? Porque uma ditadura é um grupo que controla e ele não vai dar alternativa. Uma tirania da mesma forma, né? Você vai estabelecer uma relação absolutista. A humanidade já teve governos absolutistas, civilizações antigas e até na Europa absolutista das grandes monarquias europeias, né? Onde as pessoas não tinham nenhum tipo de garantia. A pessoa era parte o corpo era do rei, né? Você era do rei, você era do reino. Então, se o rei não gostasse da sua ação lá na sua propriedade, ele ia lá, né, queimava a sua propriedade, enforcava, arrancava a sua cabeça, né, violentava lá seus familiares e era a vontade do rei, né? Então, todo e qualquer delito ou crime era sempre o ataque ao rei. Então, se você discordasse, você era condenado, geralmente à morte. Muito comum isso, né? Então, assim, só um avanço de não ter pena de morte, que a população às vezes acha que a pena de morte vai solucionar todas as coisas, né? Tu vai matar muita gente, não vai solucionar nada, porque o instinto humano comete os delitos, os crimes, né? Sem falar as questões psiquiátricas e etc, né? Então, se você sair eliminando pessoas por divergência ou supostamente vai fazer justiça, que se vende muito essa ideia, né? Se o Brasil tiver pena de morte, vai reduzir a violência. Epa, não é bem assim, né? O Brasil já teve pena de morte, né? E o Brasil era muito desigual e muito violento também, né? A Europa teve pena de morte, os Estados Unidos tem pena de morte, a China tem pena, vários lugares tem pena de morte, a Arábia Saudita. Então você não consegue resolver os problemas sociais eliminando pessoas, né? Então, assim, isso aí imagina que essa ideia de crime contra a vida tem a pena de morte, ou crimes de violência contra a pessoa tem a pena de morte. Só que às vezes, como é o caso de outros países no mundo, ainda hoje, você acaba executando pessoas por crimes dizendo que são crimes contra as ideias, ou você está cometendo um delito contra a autoridade pública, né? O chamado, você está cometendo uma heresia, né? Você está destituindo uma vontade política, você está atacando uma figura do poder, né? E você é condenado, fica preso ou é executado, né? Sumariamente executado. Em vários lugares do mundo, infelizmente, acontece isso, né? Então, as pessoas acham que a ideia de pena de morte ela tem uma ideia vinculada só ao crime contra a vida, os crimes horrendos que ocorram, né? E que é ali que você vai reduzir isso. Só que às vezes, boa parte dos países do mundo dá isso como exemplo, você acaba tendo uma ação política que pode gerar uma pena de morte a você. Exemplo, não polemizando, mas esclarecendo. O 8 de janeiro, em outros países do mundo, um monte de gente teria sido executada por atentado contra o Estado. Não vou usar o conceito democrático de direito. Contra o Estado. Tem países no mundo que, se você atacar o Estado, você é penalizado com a pena capital, né? E essas pessoas ainda têm a possibilidade, não vou dizer que tem o sucesso ou insucesso, mas tem a possibilidade de uma contraditória, ampla defesa, vão ser ouvidos, vai ter a condenação por X tempo, não vão ter prisão perpétua, possivelmente, né? E não vão ser executados, não vão ser fuzilados, não vão ser enforcados, não vão ter injeção letal, porque atacaram a instituição de Estado. Porque quando tu ataca a instituição de Estado, tu quer destituir o Estado. E quando você destitui o Estado, você enfraquece o Estado e outro Estado nacional, porque os países não têm amigos, eles têm interesse. Você enfraquece o Estado nacional, outros países tendem a querer seu Estado nacional. Manipular através das grandes conglomerados econômicos, industriais, truques, cartéis, oligopólios e monopólios, como é o caso do mundo hoje, né? Tem empresas que têm o PIB, a riqueza dessas empresas são maior que o PIB de muitos países do mundo. Uma empresa, né? Então, um Estado nacional enfraquecido é caminho para
esfacelamento de território, né, de ocupação de território, né? Então isso é muito grave. Por isso que as pessoas não, fazer uma ironia, né? Parece atitude juvenil, né? Quando o cara tem cabeça de vento, né? Então o cara comete um ato depois, eu era jovem, né? Então comete um ato grave desse, né? Que você enfraquece uma instituição, que é o Estado. O Estado é vulnerável a ser atacado por outros países. Porque os países não são amigos, a gente tem que tirar isso da cabeça. O Brasil é muito essa ideia de que os países são amigos. Amiguinho. Os países não são amigos, eles têm interesse, né? Se o Brasil ele enfraquecer seu Estado nacional, ele terá problema com grandes conglomerados econômicos, né? Ou até mesmo com outros países, né? Depois de 8 de janeiro, o Brasil ficou enfraquecido? Eu acho que ficou fortalecido, não pelo um acaso, mas eu acho que pela uma medida de UTI. A gente entrou na UTI e teve que salvar o Estado Nacional. A gente teve que fazer lá eletrochoque, fazer os procedimentos, né? Manobras para que ele não infartasse, não morresse, não tivesse morte cerebral ou parasse a estrutura cardíaca, né? Cardiorrespiratória. A gente salvou o corpo do Estado Nacional. O Estado Nacional brasileiro tem falhas, tem problemas? Tem, mas um país tem que ter um Estado, né? Uma população, um povo tem que ter um Estado. Vários povos no mundo que têm cultura, que têm nacionalidade, tal, não tem território, não tem Estado Nacional constituído e sofre muito com isso. Então a gente conseguiu salvar o país a tempo, como se ele entrasse na UTI e houvesse um envolvimento de pessoas ali, as pessoas naquele tumulto, naqueles acontecimentos, a gente conseguiu salvaguardar o Estado Nacional. Hoje ele está em um ano, ele está convalescente ainda, né? Porque teve que ficar um ano inteiro dando destino ao país, tendo que fazer tratos administrativos, políticos, jurídicos, econômicos, sociais, envolveu toda a civilização brasileira, mais de 200 milhões de pessoas, né? Numa tentativa de ver o que pode fazer, por exemplo, salário mínimo, saúde, educação. Aí a gente atrasou mais ou menos uns 6 meses para tomadas de decisões, porque a gente estava nessa situação de ruptura, porque a gente teve numa ruptura, né? E que o Estado Nacional entrou em estado de UTI, né? E foi salvaguardado e foi feitas as manobras lá que se salvou. Ele está convalescente, né? Então é um trauma que tem que ficar muito atento, né? Muito atento, porque o corpo do Estado brasileiro, o Estado Nacional, não estou aqui fazendo proselitismo que o Estado Nacional é tudo, né? Os Estados Nacionais são necessários nesse modelo do mundo. Talvez na humanidade daqui a 1000 anos seja outro modelo, mas os Estados Nacionais são importantes. Eles dão, e a gente tem que exigir do Estado Nacional brasileiro, do Executivo, Legislativo e Judiciário, todas as garantias constitucionais, inclusive, por exemplo, saúde, educação, segurança pública e tal. Que se você não tem um Estado Nacional organizado, você não consegue ter nada disso. Você vai ali no hospital, não tem atendimento pelo SUS, você à noite sai, não tem segurança pública, né? Então, você vai na escola, na universidade, você não vai ter uma garantia de aula, porque não vai ter professores, não vai ter salário e tal. Então, o Estado Nacional é tudo isso, não só isso, mas também isso. Então, a gente está nessa situação de convalescência. É como se o Estado Nacional estivesse em recuperação ainda, sob supervisão aí dos mais atentos da sociedade, dos teóricos, dos práticos, né? Daqueles que botaram a mão na massa, dos gestores, dos administradores, do executivo, do legislativo, do judiciário. E quem está muito a tempo e à frente disso é o judiciário, porque eu acredito que dos 3 poderes foi o que foi mais atacado, ainda está em convalescência, né? É como se pensar o Estado como um organismo como um corpo, e que parte desse corpo aí foi muito afetado, e é o judiciário. Ele foi muito atacado, muito descredibilizado. E ele está, então todo esse corpo do Estado ele está em convalescência. Então ele ainda tem as doenças oportunistas, as doenças infecto-contagiosas hospitalares, né? Então ainda tem todos os vírus, fungos e bactérias que podem acometer o tecido social desse Estado Nacional brasileiro, e temos que estar muito atentos. E o que o povo brasileiro tem que fazer, ainda mais num ano tão importante quanto 2024, um ano de eleições municipais? O receituário é sempre complicado. Eu toda vez que eu participo de uma fala de entrevista, eu sempre digo que eu faço um trabalho como cientista social, sempre como um trabalho pedagógico.
de falar da importância da política, a importância de votar, a importância do Estado, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Parece um negócio assim, até uma fala inocente, que alguém vai dizer, pô, parece uma fala conservadora, que tu fica lá numa entrevista. Mas é que as coisas são construídas dessa maneira. Se vocês romper esses processos, você entra em ritmo de desestrutura e uma guerra civil, uma decadência material de uma população, de um povo, e você pode destituir um Estado, um país, né, por conta dessas rupturas, porque os outros países do mundo, né, que são hoje mais de 180 países, eles ficam olhando o que os outros países, aquela história do cachorro magro, né, ou do leão velho, né, os outros mais fortes, né, como se fosse um reino natural, da natureza, natura naturata, né, um país fragilizado e atacado por outro, né. Então a população ela tem que levar em conta que o processo eleitoral é um processo social. Ela tem que participar politicamente no clube, na igreja, na vida social, no bar, no shopping, né? Ela tem que ter uma ação política em todo momento, na escola, na universidade, nas atividades sociais, seja ela em executivo, legislativo, judiciário, sempre a política como a tônica da coisa, né? Como um processo de aprendizado da humanidade, né? Com as garantias, também talvez aí até a nobreza da palavra e a nobreza das ações, né? Você tem que discutir ideias, você não tem que discutir pessoas, né? Esse ataque, pessoalizar as questões políticas é sempre uma decadência moral e material, né? Primeiro moral, depois material, depois tu entra numa ruptura, né? Toda vez que tu ataca pessoas, tu não discute ideias, né? Então a população que é o eleitor, aquele que não vota ainda, a política é um dos grandes aprendizados da humanidade. Ele é uma grande necessidade material. E a política ela é todo dia. Você faz a política doméstica, né? Faz a política pública, política privada, né? Todas as esferas. Você tem uma ação política permanentemente. Com seus filhos, com sua família, na sua igreja, no seu clube, no seu bairro, na associação, no seu sindicato, no seu espaço profissional, né? Tudo ali são a chamada busca do meio termo, né? Que é a chamada alternativa da relação política, que é a melhor relação política para se resolver conflitos é o meio termo. Nada em excesso, o melhor caminho é o caminho do meio, uma teoria aristotélica. Hoje se melhorou muito essa teoria, né? Mas que você colocando ideias na mesa ou discutindo ideias, você consegue junto com um grupo de pessoas ou com duas ou mais pessoas, você consegue tomar decisões mais acertadas, que vai errar menos. Não significa que não vai errar, né? Então esse público, esse eleitor, essa população que nos ouve, que ainda é incrédulo, ele não acredita. Aí eu não gosto de falar assim que não temos saída, mas não criamos nada melhor. Não criamos nada melhor. Inclusive essa ação do 8 de janeiro do ano passado, ele quase que nos gerou um drama e um trauma eterno para um país, né? Que você, nas repúblicas modernas, se você gera um trauma institucional daquela maneira, você desestrutura o país economicamente, socialmente. O Brasil não é sozinho, não é uma ilha. Toda a má atitude do próprio povo em relação, por exemplo, a um ataque às instituições é um problema econômico global, porque os países no mundo, os interesses dos outros países do mundo, eles querem uma sociedade estável de outros países para ter as trocas econômicas, trocas científicas, tecnológicas, as trocas materiais, né, as trocas, enfim, de todas as trocas humanas que possam ocorrer, dentre elas as econômicas. Nós poderíamos entrar, naquele 8 de janeiro, nós poderíamos ter entrado num colapso econômico, de um empobrecimento absoluto, mal comparando com a situação da Venezuela. Você coloca aquilo lá, entra em decadência, a sua moeda cai lá embaixo, você entra num desfavorecimento global e você se desaparece enquanto potência econômica, que mal ou bem o Brasil oscila entre a 8ª, a 9ª, a 10ª, fica entre as 20 economias do mundo, né? Mas naquele 8 de janeiro do ano passado a gente poderia ter destruído um país. Eu digo nós, brasileiros, né, que a gente está discutindo aqui também, nós, de uma forma ou de outra, a gente assistiu aquilo no primeiro momento, não entendeu muito o que era, depois viu a gravidade dos fatos. Então a gente poderia ter destruído uma nação, destruído um país, destruído uma sociedade e gerado um caos que demoraria 20, 30 anos para ser resolvido. Que eu sempre falo, assim, são situações que quando você entra numa crise econômica num país, você demora muito tempo para solucionar. Em média, 10, 20 ou 30 anos. Né? Se você entra num colapso, porque você não entra num colapso só interno, como é o caso da tentativa ali do 8 de janeiro. É a descredibilidade dos outros países do mundo, que são mais de 180 países. Então, se você não vai ter o crédito dos outros países, tudo que você vai fazer
na esfera global, você vai ser olhado com desconfiança, né? E aí a tendência é que você perca parceiros comerciais, as trocas materiais, trocas científicas e todas as trocas possíveis para salvaguardar a humanidade como um todo. Hoje 8 bilhões de pessoas no planeta, mas a humanidade brasileira, que são mais de 210 milhões de almas viventes no país, né? Então esse é um grande fenômeno. E talvez seja esse o grande observar, assim, né? Com um ano, 12 meses aí desse corpo ainda em convalescência, né? Tem que estar atento a ele, tem que dar vitamina, sais minerais. E a vitamina e sais minerais são as liberdades de opiniões, as liberdades de ação, a iniciativa coletiva da sociedade para mostrar que há alternativa para a violência urbana, para a educação, para a saúde, né? Para a segurança pública, para a infraestrutura, para o crescimento econômico industrial, para o crescimento da investigação científica através dos fármacos da floresta amazônica, da manutenção da estrutura amazônica, da nobreza, da qualidade que a Amazônia oferta ao Brasil como riqueza, né, e tudo que a gente pode ainda estudar e tirar dela e de outras regiões do Brasil, né. Então, o nosso país é pungente, mas a nossa punjância tem que ser feita com o trabalho, que é o labor, né. A ideia do trabalho foi um conceito muito desgastado, porque nós somos um país escravocrata, fomos um país escravocrata e escravista, e não temos essa latência. Então a palavra trabalho, tripalha, é sofrimento. Então a ideia do labor, do laborar, é uma ideia de laboratório, de pensamento mais organizado, mais científico, mais técnico, de que a gente possa laborar, transformar o país numa grande nação a partir das vontades coletivas, né? Não só das vontades egoístas individuais. É o meu poder, o meu partido, ou o meu segmento social, e sempre pensar no país numa coletividade. Um país onde todos prosperam, a nação toda prospera, né? Então, pátria organizada, ninguém é dono de nada e todos são dono de tudo, né? Então, se você não organiza uma pátria, uma sociedade, um país, você sempre vai ter surgimento e risco de colapso, como essas ideias, né, que entraram aí com as novas tecnologias, e as pessoas acreditavam que estavam fazendo algo positivo ao país e quase que destruíram uma nação, né? Esse é o grande risco, e quase que destruíram um Estado nacional. Que não foi fácil de construir o Brasil territorialmente o que ele é hoje, né, um dos maiores países do mundo geograficamente, e transformar o país em Estado nacional como ele é hoje. Então, assim, muitas pessoas morreram, muitas pessoas deram a vida, muitas pessoas laboraram uma vida toda, né, às vezes ficaram ricos, depois morreram pobres, ou nasceram pobres, ficaram ricos, fazendo esse esforço para construir um país, né. Construir uma nação requer muito esforço. E conservá-la é que nem cuidar de um jardim. Tu tem que estar sempre regando e sempre adubando. Senão você tem risco de em 2 dias, chegar lá, está tudo seco e tudo morreu, né? Inclusive os sonhos. A gente tem que viver de sonhos. Sonhos práticos, né? Até mesmo sonho onírico. Mas colocar os sonhos em prática, a gente consegue estabelecer uma possibilidade social de edificar um grande país. Que a gente tem esse sonho, né? A gente tem esse sonho de reduzir violência, morte, assassinatos, ter uma economia global mais ativa, a redistribuição da renda para as pessoas, principalmente aqueles que têm o efetivo mundo do trabalho, né, o mundo do labor, aqueles que levantam 5h30, 5 horas da manhã e que labutam lá 8, 12 horas por dia, pega ônibus, aquela coisa. A pessoa tem que ter dignidade minimamente de uma casa. Eu sempre falo que se todo brasileiro com 18 anos ou ao casar, né, fosse casar, tivesse uma casa própria, a economia brasileira daria um salto, né? Porque o sujeito com uma casa própria, ele fica tão apaixonado pela vida, que aí ele, estando casado, ele vai comprar geladeira, o fogão, os eletrodomésticos, ele já vai querer uma motocicleta, um carro, e aí dá uma oxigenada efetivamente. Isso é uma teoria econômica primária, até meio grosseira da minha fala, mas eu sempre tenho a ideia de uma sociedade como uma colmeia, né? É onde as pessoas possam ser operários, trabalhadores ou proletários, enfim, mas que o doce do mel e o sabor da doçura do mel tem que ser partilhado por todos, né? Não só por um pequeno segmento social e tal. Então, a ideia de que todos pudessem ter uma casa já diminuiria uma série de problemas do país, né? E pudesse organizar e sonhar e educar os filhos. São esforços, né? São esforços e é um aprendizado. Hoje a gente já está arrumando para a ideia da maturidade, né? E que eu falo mais ou menos o que eu falei aqui para os ouvintes, para vocês aqui. Eu tenho falado ao longo de 30 anos, né? E pelo jeito, se tudo permitir, eu continuarei falando por 30 anos. E quando eu sair do mundo, pelo jeito, a gente vai ter que continuar que alguém siga falando, porque
A salvaguarda democrática é uma fiscalização permanente. Você tem que ser um digno homem, uma digna mulher, um digno ser humano que tenha a ideia de salvaguardar a democracia, salvaguardar os direitos e as garantias constitucionais, salvaguardar Estado, pátria, nação, sociedade. Né? Sempre pensar na coletividade. É como essa colmeia, né, da doçura do mel, onde todos possam se esmerar, né, e sentir aí que vale a pena viver com dignidade, e a dignidade é coletiva, nunca individual. A análise aí completinha, com pinceladas por toda a história do Brasil e do mundo, diante aí desse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, mas que nos ensinou muito. A gente encerra por aqui esta edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e eu conversei com o cientista político Paulo Rakoski. Até uma próxima!